Salve pessoal, beleza? Então, venho mais uma vez aí postar um vídeo relacionado aí às ciências em todos os seus conceitos. E hoje eu vou falar um pouquinho de biologia, né? Então, olha só, senhores, isso aqui eu faço por hobby, é uma diversão, um entretenimento para mim. E geralmente aí a gente pode agregar informações aí para os demais. Então quem puder tá vendo esse vídeo, me siga no canal, dá um like aí, tá tudo certo, beleza? Como eu falei, meu objetivo é agregar informações aí. Então olha só, hoje eu vou falar sobre evolução. Mas não evolução em todos os seus conceitos de teorias evolucionistas. Hoje eu vou falar sobre evidências que favorecem a evolução em todos os seus conceitos. A evolução é uma ciência tão importante que ela é muito utilizada em vários segmentos na biologia e em outras ciências também. Por exemplo, a gente usa a evolução na genética, obviamente, a gente usa na botânica, na zoologia, no corpo humano também, onde começa a entrar as ciências comparadas, enfim. Então existem vários fatores que a evolução pode atuar. Só que o X da questão é, mas será que a evolução existe? Né? E se existe, como que eu posso comprovar que a evolução existe? Então, em todos os seus conceitos, sempre vai ter essa disputa aí, né, entre pessoas que acreditam e não acreditam, mas as evidências que a evolução existe são 4. Então, existem lá as evidências anatômicas, existem as evidências paleontológicas, existem as evidências moleculares e existem as evidências embrionárias. Então, normalmente, essas 4 evidências torna a evolução muito mais sólida, muito mais estruturada, né? Por exemplo, evidências anatômicas. É muito comum a biologia comparar padrões de organismos diferentes. Então, nessas comparações, sempre acaba tendo uma correlação. E nessa correlação é muito comum ter a existência aí, né, de aspectos evolutivos, né? Ou seja, citar as apomorfias, ou seja, as novidades que surgiram. Por exemplo, evidências anatômicas, normalmente a gente segue aí 2 linhagens evolutivas, que é a linhagem homóloga e análoga. Qual que seria a diferença? A linhagem homóloga é quando organismos são diferentes, mas apresentam um ancestral em comum. Então eu posso citar, por exemplo, um braço humano comparado com a pata de um cavalo. Se a gente analisar, os 2 organismos são bem diferentes, as estruturas são bem diferentes, mas é uma estrutura homóloga, porque apesar de terem estruturas bem diferentes, a linhagem evolutiva desses organismos são iguais. Ou seja, tanto o cavalo como o ser humano apresentam o mesmo ancestral. Então isso a gente chama de linhagem homóloga, né? Ou seja, apresenta um processo evolutivo igual. Então, apresentam um processo, apresentam ancestrais ou ancestral igual, né? Já o processo, a linhagem análoga é o contrário. É quando eu apresento organismos que têm estruturas semelhantes, pode até apresentar estruturas semelhantes, mas a linhagem evolutiva é diferente. Então, eu posso comparar, por exemplo, a asa de uma borboleta com a asa de um beija-flor, por exemplo. A função é parecida, as estruturas tecnicamente são semelhantes, mas a linhagem evolutiva é diferente. Por que é diferente? Nesse exemplo que eu citei, a borboleta é um invertebrado e o beija-flor é um vertebrado. Então, nesse conceito aí, eles apresentam ancestrais diferentes. Por isso que a gente chama de estrutura análogas. Então, homólogas, mesma linhagem evolutiva, e análogas, linhagem evolutiva diferente. Tudo bem? Então, essa já é a primeira prova aí da evidência que a evolução existe. A segunda evidência, de fato, né, a gente começa a associar um processo embrionário. Muitos organismos têm um processo embrionário muito parecido. Se a gente comparar, por exemplo, de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todo esse processo aí embrionário é muito parecido. O que muda são apenas as últimas semanas do processo embrionário, que acaba aí originando aí as peculiaridades de cada grupo. Então é uma evidência forte. Outra evidência é a evidência molecular. Né, os números de cromossomos de organismos, como por exemplo os primatas em relação a gente, é muito próximo. A diferença é de 2 cromossomos. Se a gente for associar nível de aminoácidos que constituem as proteínas, essa diferença é mínima também. O que diferencia, por exemplo, nós dos primatas é 2,5%.
Então, existe um parentesco muito forte em termos de evidências moleculares. E talvez existe uma evidência que hoje é a mais usual, né? A própria paleontologia estuda bastante, que são os fósseis, né? As evidências de fósseis também acabam citando aí que a evolução existe, né? Então, vários processos evolutivos aconteceram, várias espécies se tornaram extintas, outras surgiram e assim por diante. Então, normalmente essas 4 evidências aí, né, evidências anatômicas, embrionárias, molecular e paleontóloga, essas 4 evidências aí tornam a evolução uma ciência cada vez mais evidente em todos os conceitos biológicos e outros conceitos também que pode relacionar uma interdisciplinaridade com outras matérias. Tudo bem? Então, termino por aqui. Espero ter sido objetivo no que eu falei, né? Espero ter sido claro. E sigam lá o meu canal, tá bom? E toda semana eu sempre vou estar postando um vídeo diferente, né? Hoje de biologia, próxima aula eu posso postar algo relacionado à química e assim por diante. Tudo bem? Agradeço a atenção, fiquem na paz, saúde e paz, a gente corre atrás sempre, 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 sempre. Falou, galera!